José talvez seja um dos personagens mais conhecidos da nossa história bíblica do Antigo Testamento. Só no livro de Gênesis a história de José ela ocupa um grande espaço. E a história desse indivíduo, desse jovem, chama muito a atenção. E uma das coisas que me chama a atenção na história de José é a certeza de que tudo que ele viveu em sua vida, até o momento em que ele chega ao posto de governador do Egito, tudo que ele viveu foi fruto da ação providencial de Deus. No capítulo 45 de Gênesis, versículo 5, José olha para seus irmãos e diz: Agora, pois, não fiquem tristes nem irritados contra vocês mesmos, por terem me vendido para cá, porque foi para a preservação da vida que Deus me enviou adiante de vocês. A fala de José deixa muito claro para os seus irmãos, que foram os primeiros a intentarem o mal contra José, e que não é para eles carregarem nenhum tipo de culpa depois desses anos até eles se reencontrarem. Porque José tem plena convicção de que nada do que lhe aconteceu durante esses anos fugiu ao controle soberano e providencial do nosso Deus. José tem uma história muito bonita, trágica, mas ao mesmo tempo muito bonita. José, ele foi vendido por seus irmãos como escravo. Seus irmãos tinham muita raiva dele por conta da preferência que Israel, seu pai, tinha por José. A gente acompanha essa história a partir do capítulo 37 de Gênesis e vamos seguindo até o final do livro acompanhando essa história. Os irmãos vendem José para uma caravana de ismaelitas, os quais seguem para o Egito e mentem ao seu pai dizendo que José, na verdade, tinha sido morto por um animal selvagem. Israel acredita e, portanto, permanecerá por anos crente de que seu filho foi tragicamente morto por algum tipo de animal. José, quando chega ao Egito, com os ismaelitas, é vendido como escravo para um homem chamado Potifar. No entanto, Deus é tão bondoso com José que mesmo na casa de Potifar, José foi extremamente abençoado. José era um homem de caráter. José era um homem temente a Deus. Mesmo tendo sob as suas mãos toda a administração dos bens de Potifar, em nenhum momento ele roubou de Potifar. Em nenhum momento ele abusou daquilo que Potifar lhe confiara. E mesmo diante das tentativas da esposa de Potifar de tentar seduzir José a fim de ter relações com ele, José resistiu a todos esses males. Mas esta mulher levanta calúnias contra José, e mesmo ele sendo um homem que dá um bom testemunho, um homem de caráter, José é acusado e é preso. Mas ainda o que chama a atenção nessa história, no capítulo 39, verso 3, Potifar viu que o Senhor estava com José. No 39, 21, o Senhor, porém, estava com José e foi bondoso com ele, fez com que encontrasse favor aos olhos do carcereiro. Em todos os lugares onde José ia, esse jovem que foi vendido como escravo, esse jovem que agora está sendo acusado de forma mentirosa de adultério, vai ser preso. Em todas essas circunstâncias, o texto bíblico faz questão de dizer que o Senhor estava com José. E por o Senhor estar com José, ele era abençoado, ele era consolado, ele se alegrava. A bênção do Senhor que acompanha José traz a ele prosperidade, prosperidade entendida aqui como ser bem-sucedido nas relações que ele tem com as pessoas que lhe cercam, com certeza ser bem-sucedido consigo mesmo e na relação com Deus. Então José está sendo bem-sucedido porque a bênção de Deus está com ele. E a bênção de Deus vai estar com ele também da prisão, porque ele vai se tornar alguém de confiança do carcereiro e se tornará também um intérprete de sonhos. Ele vai interpretar sonhos de dois homens importantes, que é o copeiro Mor e o padeiro Mor. E o copeiro Mor, que vai ser libertado da prisão, José fala: lembre-se de mim quando você estiver de novo na presença do faraó. Mas o copeiro Mor esqueceu. Só 2 anos depois, quando o faraó tiver um sonho, é que o copeiro vai se lembrar de José e falar para Faraó: eu conheço o intérprete de sonhos. Faraó chama José para interpretar seus sonhos, visto que nenhum outro sábio egípcio conseguira fazer isso. E José interpreta aqueles sonhos, mas José novamente deixa muito claro
que não é um dom dele, mas é um dom de Deus. No capítulo 41, verso 16, José diz: isso não está em mim, mas Deus dará resposta favorável ao faraó. Não sou eu, José, quem vou interpretar algo, faraó, mas é Deus. O Deus que está comigo. Ele vai interpretar os seus sonhos. A interpretação dos sonhos de José o colocará como governador do Egito. Ele será eleito pelo faraó e seus oficiais como governante que ajudará o Egito e, consequentemente, todos os povos que habitam a região do Oriente a terem uma reserva alimentícia a fim de proverem alimentos para os anos de fome que viriam sobre o Egito e toda aquela região do Antigo Oriente. José se tornará governador e é nesse posto de governante egípcio que ele reencontrará seus irmãos. E nós temos no capítulo 41, 42, 43, nós conhecemos um pouco de como vão ser essas relações, 44, as relações de José com seus irmãos, esses constantes encontros que eles terão no Egito. Até chegarmos nesse capítulo 45 que lemos no início. José se apresenta para os seus irmãos porque vê que neles há uma culpa muito grande. Eles se culpam por aquilo que fizeram contra José. Eles se culpam pelas mágoas que levantaram contra Jacó. Eles se culpam por aquilo que está acontecendo com Benjamim nessa história, o irmão caçula de José. E quando José percebe nos seus irmãos essa culpa, quando José percebe que seu pai também está mal, José então se revela a eles e declara a eles que não há necessidade deles se culparem, porque Deus esteve providencialmente agindo durante toda a história. Meus irmãos, algumas aplicações que eu gostaria de deixar para os irmãos, que são consequências do que acontece quando nós confiamos na providência de Deus. Josué confiou na providência de Deus. Josué tinha a convicção de que Deus estava agindo durante toda a sua história, nos momentos bons e nos momentos maus. O que isso tem de aplicação para as nossas vidas? Meus irmãos, quando confiamos na providência divina, nós descansamos diante dos eventos que cercam a nossa vida. José talvez pudesse duvidar da existência de Deus e de que Deus estivesse com ele quando foi vendido como escravo ou quando foi preso. Mas José descansou e teve plena convicção de que tudo o que acontece na sua vida, seja bom ou mal, está com o dedo providencial de Deus agindo de alguma forma. E isso trouxe descanso para o patriarca. Há coisas que não estão no nosso controle e por isso que nós temos que descansar. José foi jogado numa cisterna para ser vendido como escravo. O que ele poderia fazer contra os seus irmãos? Não tinha o que fazer. José foi vítima de uma mentira, de uma calúnia. O que ele poderia fazer para reverter isso? Não tinha o que ser feito a não ser permanecer dando um bom testemunho, a não ser permanecer confiante em Deus, a não ser permanecer nos seus princípios e valores. Porque em algum momento isso daria algum fruto, isso daria algum resultado. E deu. José foi colocado como governante do Egito. Além disso, confiar na providência de Deus, no caso aqui da história de José, fez com que o perdão se tornasse uma realidade. José poderia ter inúmeros motivos para ter remorso dos seus irmãos. Remorso pelo tempo que ele perdeu de acompanhar com seu pai, de estar com seu pai, de estar com Benjamim. Quantas coisas José deve ter perdido pelo fato de estar longe de casa. No entanto, nós vemos que a reação de José aos seus irmãos não foi de remorso, não foi de jogar na cara tudo que ele perdeu. Foi de perdão, ele chorou e se emocionou e se alegrou de estar com seus irmãos novamente. Justamente porque ele confia em Deus. E ele crê que Deus permitiu que tudo o que aconteceu ali na vida de José acontecesse, a fim de que José se tornasse governante do Egito e providenciasse recursos para a sobrevivência dos povos do Antigo Oriente. Que nós possamos, assim como José o fez, confiarmos na providência divina, confiarmos que Deus está agindo, meus irmãos. Nosso Deus não está parado. Nosso Deus está ativo, relacionando-se com a sua criação, agindo nesse mundo. E possamos descansar nesse Deus ativo, nesse Deus que nos ama e que mesmo quando não entendemos, está traçando as coisas dessa vida a fim de cumprir o seu propósito sobre nós e sobre toda essa criação.
Que Deus possa nos abençoar e nos ajudar a sermos confiantes nele e nos seus planos.